Rádio Brasil Sul foi fundada em 80 em Ibiporã. Há 3 anos, o departamento de jornalismo da emissora foi instalado em Londrina, sob a direção de Coutinho Mendes e Fiore Luiz. Desde então, começou a disputar a liderança de audiência na cidade com o jornalismo opinativo e investigativo, principalmente na área policial e no esporte. Fiore Luiz, um dos diretores da Brasil Sul, fala sobre os investimentos para 91. Estamos viabilizando a instalação de um novo transmissor de 10 quilos, que no sistema diretivo já implantado com 2 torres de 105 metros vai representar 22,5 kg. A Brasil Sul está em segundo lugar, segundo o Ibope. Vai continuar incomodando a Paiquerê? Nós fazemos o nosso trabalho, não chegamos ainda nem a 30% do que nós pensamos em fazer em termos de rádio AM, principalmente jornalismo. Vamos avançar ainda mais, né? Não temos essa preocupação com as outras emissoras de rádio, nos preocupamos em fazer realmente o nosso trabalho aqui. A Rádio Paiquerê AM foi fundada em 1957. Desde 76, com o slogan Paiquerê e você, amigos para sempre, a rádio foi inovando sua programação até ocupar hoje o primeiro lugar no Ibope. Na área de shows, a rádio tem um dos programas mais disputados da cidade, o programa do Zezão, que vai ao ar diariamente das 8h30 às 11h30 da manhã, dirigido às donas de casa, com conselhos e música. Em tempo de alegria, 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 alegria! Movimentando o Manuel Osvaldo no Clube do Ouvinte Paiquerê. Fala, Mané! Dona televisão do Pimentel! Isso, para entregar os presentes pros homens e pras mulheres. Foi o melhor presente que eu arranjei. É verdade, não? Fala pra esse pessoal filmar minha loja também, colega. Atenção, senhoras e senhores, nesse instante o SBT filma a voz do Manuel Osvaldo. Manuel Osvaldo! Manuel Osvaldo, eu vou colocar aqui a sua voz aqui, faz favor. Dá uma filmadinha aqui. Fala, Manuel Osvaldo! Alô, Zezão, olha nós no SBT. A rádio também ganhou destaque nacional com as coberturas feitas pela equipe de esportes na Copa do Mundo e decisões de campeonatos nacionais. Um dos diretores da Paiquerê AM, JB Faria, fala sobre essa guerra de audiência. Porque nós temos em Londrina um número muito grande de emissoras AM. Então, na medida em que as emissoras procurem melhorar um pouco mais o seu nível, evidentemente que o rádio de Londrina deixará de ser única e exclusivamente a rádio Paiquerê, para ser analisado também como um rádio mais adulto e melhor, porque infelizmente o que a gente observa, notadamente no interior do Brasil, é que o rádio AM é muito fraco, o rádio AM não se valoriza, e talvez a Paiquerê tenha dado esse passo à frente, no sentido de valorizar o veículo, de valorizar o rádio AM. Coutinho Mendes é um dos donos da Rádio Brasil Sul, uma das emissoras envolvidas na guerra pelo primeiro lugar. Ele é o nosso entrevistado de hoje. Boa tarde, Coutinho. Boa tarde, Carlos. Londrina tem 10 emissoras AM, sim, mas a gente nota que o esforço para modernizar a rádio não é um esforço comum a todas essas emissoras. Algumas estão fazendo isso. Entre essas emissoras, a que você está comandando, a Rádio Brasil Sul. Por que o empresário de rádio, por que o dono de rádio em Londrina não tenta modernizar o seu negócio? É só por causa da crise ou é porque não tem uma visão muito ampla a respeito das possibilidades do próprio negócio que ele está comandando? Ô Carlos, o JB fez referência há pouco sobre essa questão da quantidade de emissoras. Não é só Londrina. Quase todas as grandes cidades têm um número elevadíssimo de emissoras de rádio disputando a mesma fatia do mercado de ouvintes, a mesma fatia do ponto de vista comercial. E isso aí inviabiliza o negócio. Então, no Brasil, infelizmente, as emissoras de rádio passaram a ser um ponto de referência, às vezes, para o político que não tem interesse em fazer qualquer investimento do ponto de vista comercial, ou até mesmo para religiões, como tem acontecido mais recentemente. Então, os donos de igreja, eles compram emissoras de rádio e os próprios políticos compram estações de rádio também para manter uma certa influência sobre o seu público? É que nem sempre a emissora de rádio é o negócio principal. Ele não vive do trabalho da emissora de rádio. Então, ele não tem essa preocupação de cobrar lucro da emissora, eficiência do ponto de vista administrativo. E esta é a razão. Ou seja, não é um profissional do ramo? Não é. Infelizmente não é. É um picareta, dizendo literalmente. Existem muitos picaretas na área. Isso aí é um fato realmente verdadeiro. Agora, vamos falar um pouco sobre a guerra da audiência pelo primeiro lugar. A Brasil Sul começou a funcionar há quanto tempo? 2 anos? Olha, nós estamos com uma programação voltada para o que nós chamamos de região metropolitana de Londrina há 2 anos. Então, esta guerra em termos de audiência começou efetivamente nesse prazo.
E quais são os horários em que vocês já estão disputando? Nós temos algumas faixas horárias, em primeiro lugar, como, por exemplo, das 6 até as 7 da manhã. Depois... Com qual programa? É um programa... De jornalismo? Jornalismo policial. Das 6 às 7 da manhã? Das 6 às 7. Quem que apresenta? Esse é o Edival Sanches que apresenta esse programa. Depois nós temos o jornal. O jornal tem índices de audiência ótimos para o horário, mas a nossa posição ainda é de segundo colocado nesse horário. E depois nós temos uma faixa de primeiro lugar, na faixa que vai do meio-dia até por volta de 2h30, 3 da tarde. E à noite nós temos também a liderança de audiência. Quer dizer, já há, portanto, um crescimento em termos de audiência. Para quem saiu do 10º lugar para esta posição, em menos de 2 anos, eu acho que já é um resultado do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Vamos ouvir agora um depoimento do Zezão Macchiocchi, que é um dos disc-jockeys mais veteranos da cidade, a respeito dos profissionais de rádio de Londrina. Vamos acompanhar juntos. Todo cara que quiser fazer rádio e fizer do rádio a sua vida, ele vai ter sucesso. Porque se ele começar a manipular os interesses da massa para o interesse próprio, o povo vai perceber. E quando o povo percebe, o povo é incrível. Ele demora, é como um elefante. Ele é lento, ele é lerdo, mas tem uma memória incrível. E o povo há de saber quem é que está falando a verdade, quem é que está falando o amor. E pode parecer um pouco de pretensão. Mas isso é uma luta que eu tenho. Do rádio pelo prazer de fazer o rádio, do rádio pela emoção, pela garra. Falei bonito, parece locutor de rádio, não parece? Então. O Coutinho, o Zezão tem razão. Tem. É isso mesmo. O rádio é preciso fazer com emoção. Você precisa estabelecer o profissionalismo no rádio. E é isso que nós temos procurado ao longo desses 2 anos na Brasil Sul. Vocês estão tentando ter uma linha, uma programação mais profissional. E vocês levaram recentemente para a rádio um dos comentaristas esportivos da cidade, mais conhecidos, mais famosos, Murilo Zamboni. É isso mesmo? É isso. Já está trabalhando com vocês? Já está trabalhando e... Está fazendo dobradinha com quem? Com o Fiore? Com o Fiore Luiz, né? Que o Fiore todo mundo conhece na cidade como um locutor esportivo que é apaixonado pelo Londrina. Então deu certo porque o Zamboni é outro apaixonado pelo Londrina. Como nós só temos um time, eu não sei o que seria da cidade se tivesse 2 times, né? Então são 2 apaixonados falando do Londrina. Você falou que no horário do meio-dia às 3, vocês também estão conseguindo manter uma primeiro lugar. Qual é o programa de vocês nesse horário? Nessa faixa nós temos, começa com o Repórter Brasil Sul, meio-dia, que é um mini rádio jornal. Depois entra o Jornal de Esportes, comandado pelo Fiore, e segue com a programação musical no começo da tarde. Para concluir o seguinte, o Fiore Luiz, o seu sócio na direção da rádio, disse que até agora vocês ainda não fizeram 30% do que vocês realmente pretendem. O que é que vem aí pela frente? Olha, Carlos, o rádio é preciso que haja investimento permanente. E aí é a grande dificuldade. Você perguntava aqui no bastidor se eu estou, por exemplo, rico. Se adotasse talvez uma política como a maioria faz por aí, até talvez tivesse algum dinheiro. Como a gente investe tudo que é captado em termos de propaganda na emissora, nós ainda temos muita coisa pela frente. Mas então de jornalismo? É o pessoal que você tem que investir em jornalismo. Você sabe disso, que uma equipe de jornalismo custa caro. Você tem que comprar equipamentos. Para comprar aquele gravadorzinho que faz a entrevista que vocês veem sempre junto com o microfone das emissoras de televisão, aquele gravadorzinho custa hoje a bagatela de $100. E é $100 mesmo, porque o Brasil não produz aquele equipamento, por incrível que possa parecer. Quando explodiu a guerra no Golfo, vocês deram simultaneamente com os outros veículos de comunicação essa é uma característica que a gente tenta fazer com que o ouvinte aqui do norte do Paraná tenha um referencial, porque senão ele vai ter que ouvir quem? Ouvir uma emissora de São Paulo, do Rio ou Porto Alegre, onde existem emissoras que trabalham profissionalmente. Então nós estamos dando essa característica para o rádio aqui do norte do Paraná. Ele presta o serviço no momento em que o ouvinte precisa. E nós então, o que fizemos? Quando há o evento forte, como foi esse o início da guerra, nós suspendemos a programação normal e passamos a tratar somente daquele assunto com todos os recursos que a tecnologia nos oferece ou que nós temos condições de oferecer para o ouvinte. Correto. Coutinho, muito obrigado por sua presença aqui. Obrigado a você, Carlos. Coutinho Mendes é um dos diretores da Rádio Brasil Sul aqui.